Bom dia, turma do 9º ano. A gente vai começar a ver foco narrativo e tipos de narrador, que a gente já viu tipo de discurso, né? E depois a gente vai ver tipo de personagens, né? E outros conteúdos para a gente poder entrar no outro gênero textual que é o romance, tá? Então vamos lá. O narrador, só relembrando que a gente já deu isso, né? É o elemento fundamental para o sucesso do texto. É o dono da voz que conta os fatos, que narra os fatos e tudo o que acontece na história, o desenvolvimento da história toda. Ele vai atuar como intermediário entre a ação que está sendo narrada e o leitor, tá? Só que o narrador, ele vai assumir uma posição em relação ao fato narrado, ou seja, ele vai assumir um foco narrativo e o seu ponto de vista a partir da perspectiva que ele vai contar essa história, tá? Então, o narrador é a voz e ele vai assumir um foco, tá? Vamos ver quais os tipos de foco narrativo que a gente tem. Então, o foco narrativo é o elemento primordial desses textos narrativos, uma vez que vai determinar o tipo de narrador de uma narração, tá? Então, o narrador escolhe um foco e esse foco vai determinar o tipo que ele vai ser, tá? Em outras palavras, o foco narrativo representa a voz do texto e ela se define pela perspectiva por meio da qual o narrador passa a relatar os acontecimentos ligados ao enredo, ok? O foco narrativo. A gente tem que fazer algumas perguntas para a gente poder descobrir o foco. O narrador participa da história? Sim ou não? Na história que a gente está analisando. O narrador é um mero observador? Ele está de longe contando? O narrador sabe de tudo, até os pensamentos dos personagens? Então, vocês percebem que cada uma dessas perguntas vai ser um tipo de foco narrativo e vai dar origem a um tipo de narrador, ok? Então, vamos lá. De acordo com o ponto de vista e o enfoque escolhido, o foco narrativo pode ser de dois tipos. Foco narrativo em terceira pessoa, ou seja, ele vai usar os pronomes ele, ela, eles, elas, todos os tempos verbais, pronomes, estarão na terceira pessoa do singular ou plural. Então, ele fez, ele narrou, ele andou, né? E o foco narrativo em primeira pessoa vai usar os pronomes eu ou nós, tá? Eu no singular e nós no plural. Todos os tempos verbais, pronomes estarão também na primeira pessoa. Eu fui até a praia de Niterói. Lá encontrei meu primo. Então, encontrei, tudo na primeira pessoa. Ou pode estar na primeira pessoa do plural. Nós fomos até a praia e lá encontramos nossos primos. Ou seja, pronome na primeira pessoa do plural e o pronome pessoal também, tá? E o verbo também na conjugação da primeira pessoa do plural, ok? E conforme esses dois focos, terceira ou primeira pessoa, o narrador pode ser de três tipos: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Vamos ver cada um desses tipos em separado. Primeiro tipo de narrador que a gente vai falar é o narrador observador. O foco narrativo desse tipo de narrador está em terceira pessoa. Ele, eles, ela, eles, tá? Esse narrador não participa ativamente da história, apenas se limita a narrar os fatos à medida que eles acontecem, tá? Então, o narrador que está do lado de fora da história, ele está observando e está contando, né, a história. Por não participar dos fatos, ele narra com uma certa neutralidade e apresenta os personagens com uma certa imparcialidade. Então, ele está lá do lado de fora contando a história, mas ele não sabe, né? O que está acontecendo ali de fato. Ele não sabe o sentimento dos personagens, né? Ele não tem conhecimento íntimo das personagens, das demais personagens, né? O que faz, o que passa. Ele só está contando o que ele vê, o que ele observa do lado de fora.
O segundo tipo de narrador que a gente tem é o narrador personagem. O foco desse tipo de narrador está em primeira pessoa, eu singular ou nós plural. Ou seja, ele participa ativamente da história como um personagem, tá? Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais, né? Exatamente pelo seu envolvimento participando do desenrolar dos fatos. Ele está incluído, ele está lá dentro, então ele está vendo de dentro da história, tá? Então, o foco narrativo vai ser diferente do narrador observador que está do lado de fora, ou seja, né? Não vai ser a mesma história. Então, eu contando uma história que eu participei, eu vou relatar mais fatos, mais emoções, eu vou te dizer o que eu passei, o que o narrador vivenciou. O narrador observador não, ele vai contar o que ele está vendo, mas ele não sabe muita coisa, tá? O narrador personagem, ele, por essa proximidade com o mundo narrado, ele revela fatos e situações que o narrador de fora, ou seja, que o narrador observador, não poderia conhecer. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial, impregnada pelo ponto de vista do narrador, ou seja, ele está vivenciando os fatos, né? Então, ele vai se colocar ali, vai colocar as emoções, vai colocar como ele está participando dessa história narrada, ok? E o narrador onisciente? O foco narrativo tanto pode ser em terceira pessoa, como pode ser em primeira pessoa, ou seja, quando for aquela narração que ele está se intrometendo, né? É um narrador onisciente em primeira pessoa. Quem faz muito isso é Machado de Assis, tá? Mas nós também temos o narrador em terceira pessoa. Ele tá de fora, mas ele sabe tudo. Sentimento das personagens, ele sabe de tudo, tá? Ele conhece tudo sobre os personagens, sobre o enredo, sabe o que se passa no íntimo das personagens, emoções e até pensamentos, tá? Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, fluxos de consciência em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Lembra que a gente estudou? É aquele que mistura o discurso direto, né, com o indireto. Ou seja, ele está narrando e de repente tem uma fala ali em primeira pessoa, tá? Esse narrador onisciente é capaz de revelar as vozes interiores, fluxos de consciência, né? Como eu já tinha dito. Agora a gente vai ver os exemplos de cada um desses narradores para vocês observarem. Um exemplo de narrador observador. O sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Até agora não tinha encontrado viva alma na estrada. Já estavam andando havia 1 hora ou mais, quando Sam parou por um momento, como se escutasse algo. Estavam agora em terreno plano e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linha reta através do capizal salpicado de árvores altas. Então, vocês reparam que o sol estava... Até agora não tinham, né? Sam parou por um momento. Então, tudo está em terceira pessoa. Verbos, pronomes, né? E a gente percebe que o narrador está de fora, olhando, narrando o que ele está vendo, ok? É o narrador observador. O narrador personagem, ele está incluso na história. Então, uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei um trem na central, um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então esse é um personagem de Machado de Assis, Dom Casmurro, em que ele está
tá participando da história, né? Do fato aí que está sendo narrado. Encontrei, cumprimentou, sentou, né? Tá mostrando o tédio dele aí, né? Então ele tá dentro da história e tá narrando de uma perspectiva dele, né? É mais íntima do fato que está sendo narrado, ok? E o narrador onisciente é aquele que narra em terceira pessoa primeira e a gente pode ver que ele sabe de tudo que acontece da personagem, tá? Dos pensamentos. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram delas. Mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria suas como nada até agora tinha sido. A imitação da rosa de Clarice Lispector. Então você pode ver que está em terceira pessoa. Laura espantou-se, né? Olhou. Mas qual é a diferença aí? Que o narrador ele sabe o pensamento de Laura. Em que Laura nunca teve nada e que aquelas rosas eram delas, né? São suas. Então é um personagem que sabe até o pensamento da personagem, tá? Isso que é um personagem onisciente. Agora as orientações que eu quero que vocês façam aqui, que vocês copiem todos esses slides no caderno de vocês, tá? Qualquer dúvida pode me procurar. E na próxima semana a gente vai fazer um exercício sobre tipos de narrador e começar a estudar tipos de personagens, tá? Um abraço e até a próxima!